Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre movimentos simultâneos, mas agora falando sobre mais algumas coisinhas aqui, que é a questão do eco e da vazão. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos começar falando sobre o eco. Alô, oi, viu, dá até eco. Que é um fenômeno que ocorre devido à reflexão do som emitido contra um obstáculo que é refletido em volta para o local de emissão, que é baseado mais ou menos com a questão do radar, como é que o radar funciona, tá? O sonar, esse tipo de coisa. Porque se o objeto, aqui já deu para você ter uma ideia de como é que funciona, porque se o som ele tem reflexão, a gente consegue achar a distância através disso daí, baseado na reflexão do som. Então aqui vocês já estão tendo uma ideia de como é que funciona o sonar, radar, esse tipo de coisa. Uma pessoa pode produzir um eco soltando um grito na direção de uma montanha. Ela ouve primeiro o som emitido, depois de algum tempo ouvirá o segundo som refletido. Somente será possível distinguir os dois sons se houver uma defasagem de tempo entre eles de 0,10 segundos. Que vai falar mais um pouquinho sobre o sonar. O sonar é um aparelho utilizado no casco do navio para medir a profundidade. Aqui você já entendeu mais ou menos como é que ele consegue medir a profundidade do negócio, certo? Porque vai ter a diferença do que ele manda. Se ele refletir em alguma coisa, vai dar a base da distância para ele. Ele emite um som através do receptor e captura o som refletido, com o tempo medido entre a emissão e a recepção do som, que será possível calcular a profundidade. Eu acho que você já deu para entender. Porque se tiver algum material aqui que não deixa o som passar, ele vai voltar mais rápido e assim a gente consegue saber a profundidade. Aí no caso, isso aqui, por exemplo, se fosse o mar, vamos ver se eu consigo desenhar um barco aqui. Ó, tá aqui tem o navio, então a gente vai ter a emissão e a volta. Isso num tempo total, eles geralmente dividem o tempo total entre o tempo de emissão e o tempo de reflexão, que no caso, se o tempo total for 6, a gente tem que o tempo é metade. No caso é 3 de emissão e 3 de reflexão. Dito isso, eu acho que já dá para fazer alguns exercícios, porque é simples o negócio. A explicação é simples. Vamos ver os exercícios, se são simples também. Próximo de uma montanha, uma pessoa dá um grito e quer ouvir seu eco, que é aquelas brincadeiras de besta lá de... Sabe-se que no local o som tem uma velocidade constante de 340 metros por segundo. O menor intervalo de tempo que ela distinga entre os dois sons é aquilo que a gente falou, 0,10 segundos. Determine a menor distância entre a pessoa e a montanha. Indo para o nosso querido pente aqui, a gente tem 340 metros por segundo, que é a velocidade que o som lá demora para percorrer. E a gente tem aqui o tempo de resposta. Olhando uma regrinha básica que ele demora metade do tempo, como a gente viu, demora metade do tempo. Então a gente pode dizer o que? A gente pode dizer que isso aqui seria exatamente centésimo de segundo. Metade, segundo a regra do eco. Seguindo a fórmula que nós já conhecemos, a nossa querida fórmula, o que a gente quer descobrir aqui é o tempo. Então a gente vai ter que fazer umas formulinhas aqui. Vai ter que fazer uma manipulação algébrica aqui, que a gente já sabe, a gente já fez várias vezes. Que vai ser os nossos 340 metros por segundo da nossa velocidade do som, aqui nesse problema, para o 0,5 centésimo de segundos que a gente fez aqui, que vai dar 17 metros, tá certo? Isso significa que a distância para chegar na gente vai ser de 17 metros. Ou seja, a menor distância de um obstáculo para a gente sentir o nosso próprio eco, nesse problema aqui, é 17 metros. Vamos para a próxima. Com o objetivo de medir a profundidade de um local que estava ancorado um navio, instalou-se um sonar no seu casco. Ele instalou um sonar. A velocidade do som da água é de 1.500 metros por segundo, entre o som emitido e o som refletido, o eco. Decorreu um intervalo de tempo de 0,80 segundos. Podemos afirmar que a profundidade do local é
Aqui tem as opções aqui. Então vamos lá, isso daqui não tem segredo para ninguém. Aqui a gente já sabe que o intervalo de tempo a gente vai dividir pela metade entre o refletido e o emitido. Eu já dei a dica aqui e isso daí eu não vou nem responder porque tá fácil demais. Você já sabe que aqui vai dar 40 e a gente sabe que velocidade com tempo tal, que nem o exercício anterior.